Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ciana Kelly Ferreira e se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que de vez em quando eu tô aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração e, na verdade, aquilo que eu já tô aprendendo. Então, a palavra de hoje, aquilo que eu quero compartilhar com vocês, está em Gênesis, capítulo 22, e a gente vai ler até o versículo 18, amém? É um pouco longo, mas vale a pena. Fala um pouquinho da história, de Abraão, quando vai sacrificar o seu filho Isaque. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: "Estou aqui." Então Deus disse: "Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício." No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: "Fiquem aqui com o jumento e o menino, vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos." Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: "Pai." Abraão respondeu: "Que foi, meu filho?" Isaque perguntou: "Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício?" Abraão respondeu: "Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho." Continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: "Abraão, Abraão." "Estou aqui", respondeu ele. O anjo disse: "Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho." Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de "O Senhor Deus dará o que for preciso." É por isso que até hoje o povo diz: "Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso." Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: "Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei." Amém? Essa palavra, o Senhor veio falar ao meu coração, mas o motivo dessa palavra não é de hoje. Há algum tempo eu já venho perguntando para Deus, quando eu falo assim, questionando Deus, não é indagando mesmo, é no sentido de questionar, não de não aceitar, mas de questionar, de querer saber o porquê das coisas. E já faz um tempo que eu venho questionando, Deus, em relação do porquê que às vezes ele pede coisas para mim e quando eu abro mão ele não pega essas coisas, ele não faz algo com essas coisas, Em alguns momentos ele já me pediu coisas que eu tive que abrir mão e que essas coisas não voltaram mais para minha vida. Mas também já teve momentos em que ele pediu, eu abri mão, eu dei e ele não quis mais, ele não fez mais, digamos assim, caso daquilo. E na época até eu pensei assim, mas Senhor, por que tu pediu? Eu dei, Eu disse assim, tá, eu dou.
e nessa época foi até em relação, vale a pena ressaltar, assim, não dá para contar a história toda, mas eu dei a minha casa. O Senhor pediu assim, não dei a minha casa, tá, gente, pra igreja, tipo assim, eu não fui lá na igreja e dei minha casa de oferta. Não. O Senhor tava precisando de um lugar para uma igreja. Isso era só entre eu e Deus. Não tinha nada a ver com outras pessoas me pedindo, não tinha nada a ver com aquilo que você possa imaginar de repente. Deus estava pedindo algo para mim, ao meu coração. Tipo assim, o lugar que era para ser uma igreja não estava dando certo, mas Deus me mostrava que era aquele lugar, e não estava dando nada certo daquilo. E aí eu fui e questionei Deus e disse assim, Senhor, se é esse o lugar que tu me mostrou, por que não está dando certo? E aí o Senhor mandou me acalmar naquela hora e deixar que não era para me preocupar, que se fosse mesmo, ia acontecer aquilo que ele tinha me mostrado. E aí, em determinado momento, Deus falou no meu coração assim, dá a tua casa, transforma a tua casa na igreja. E eu estava com o projeto de fazer uma laje na minha casa e fazer a minha casa em cima, né? Na laje. E embaixo, de fato, eu podia fazer a igreja. E eu cheguei até a encomendar da arquiteta, teve planta, teve tudo. Eu falava para a arquiteta, olha, faz uma planta como se aqui fosse uma igreja, porque eu não sei o dia, não sei a hora, não sei com que dinheiro, mas aqui, onde é a minha casa, um dia vai ser uma igreja. E ela projetou dessa forma, né? Tanto que a planta até hoje tá lá, a minha casa em cima e a igreja embaixo. E o Senhor, naquele momento, me pediu, eu dei, e depois os planos mudaram, as coisas foram mudando e não era aquilo, e o Senhor voltou a falar que ainda ia ser naquele lugar que ele tinha me mostrado. E aí eu perguntei para Deus assim, Senhor, mas por que tu pediu minha casa? Eu dei e tu não quis mais. Será que será coisa da minha cabeça? Será loucura, né? Porque a gente às vezes pensa que é loucura, que são os nossos pensamentos, que Deus não tá nem falando. E a gente acha uma coisa muito confusa, e aí foi que Deus começou a falar assim mesmo, eu só queria ver se tu tinha coragem de dar. Tá, mas na hora eu parei de pensar muito a respeito, questionei, Deus falou isso, mas também não dei muito mais importância, mas continuou aquilo martelando lá. Por que que o Senhor pede coisas pra gente que às vezes ele não vai querer mais? Igual como foi quando ele pediu o filho para Abraão, seu único filho, né? E começou a entrar aquele, será que Deus tá me testando? Será que ele quer saber se realmente eu teria coragem de fazer? Será que é só isso? Né? Porque todas as vezes que o Senhor fala assim, vai fazer, aí eu digo, tá, eu vou fazer, e vem com toda aquela força, com toda aquela animação, eu vou fazer. Não, Senhor, eu tô aqui, tô preparada, eu vou fazer. E aí o Senhor vai, me para, me esconde, né? Acontece alguma coisa e aí eu digo assim, sim, Senhor, tu falou se eu vou, se eu tinha coragem de ir, né? E eu disse que eu tinha, e aí de repente o Senhor me para no meio do caminho e diz, não, tá bom, não é a hora ainda. Então, naquele momento começou a vir no meu coração que o Senhor estava apenas querendo saber o que eu tinha coragem de fazer. Por Ele, para Ele, né? Pela obra dEle. E hoje eu estava conversando com Deus, entre lágrimas, entre orações, e eu voltei a questionar Deus por que Ele tinha me pedido para abrir mão de algo que eu queria muito e que eu ainda quero muito, e que aquilo estava me desesperando porque o Senhor já tinha mostrado que era Ele que tinha me dado. O Senhor já tinha me mostrado que aquilo tudo eram respostas de orações que Ele estava atendendo. Então, quando Ele me deu, eu só chorava de agradecimento. Eu chorava sentada à mesa, orando, tomando meu café, falando com Deus. E eu dizia, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não mereço tanto. E Tu estás me dando as coisas nos mínimos detalhes. E aí, de repente, Deus me pede aquilo que eu tanto queria e que Ele tinha me dado, que Ele tinha colocado na minha vida, no meu caminho. E, de repente, Ele manda eu abrir mão. E diz assim, faz dessa maneira. E mesmo doendo, gente, mesmo doendo muito, mesmo eu tô falando aqui, aí você pode olhar pra mim e dizer, ela tá até sorrindo. Como é que doeu tanto? Só eu sei o quanto dói, o quanto tá doendo. Mas eu tô alegre porque o Senhor respondeu ao meu questionamento. E o melhor de tudo, que não foi ouvindo vozes de outras pessoas, foi através da sua palavra.
E aí ele me fez lembrar, né, dessa passagem que está em Gênesis, que fala de quando ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. E eu nem me lembrava mais da parte que diz que porque tu me obedecestes. Ele queria provar Abraão, saber se realmente Abraão amava ele de fato, se ele iria obedecer aquilo que ele estava ordenando, pedindo. E Deus já tinha falado comigo através dessa palavra em outro momento a respeito de igreja, a respeito de sacrifício, a respeito da gente entregar algumas coisas para Deus e entregar sem se preocupar, porque era isso que ele queria apenas, que a gente entregasse. A gente entrega e se preocupa assim, eu vou entregar algo que eu quero muito para Deus e eu nunca mais vou ter esse algo, eu vou ficar sem esse algo, e era esse o meu sentimento, tipo, Deus está me pedindo algo que eu quero muito, que está relacionado à minha vida sentimental. E todas as vezes que o Senhor pedia para me entregar isso, às vezes eu catava com a minha mão de volta, eu não queria. E até hoje é difícil para mim entregar a minha vida sentimental nas mãos dele, mas não é tão difícil quanto antes. Porque ele vem e coloca no meu coração, como ele colocou agora, tu me entregou, mas não te preocupa que não é para te ficar sem. Eu apenas queria saber como é que tu estás, se tu estás amadurecendo, se tu tens coragem de deixar as coisas que tu julgas importantes por mim, que sou mais importante do que todas essas coisas. E aí o Senhor vem me responder através dessa palavra, né? Que eu não preciso me preocupar, eu não preciso temer, que aquilo que Ele nos entrega, de fato, é nosso. E que quando Ele nos pede, Ele apenas quer provar o quanto nós amamos e obedecemos a Ele. Ele quer ver se aquilo ali tem se tornado algo tão importante ou até mais importante do que a presença dele na nossa vida. Porque tem gente que não abre mão de nada pelas coisas de Deus. Lembra da passagem, eu não vou saber agora o versículo, o capítulo, nem o livro, mas a passagem do homem que chega e diz que quer seguir Jesus, e Jesus diz assim, larga aí os teus bens, né? E o cara não largou, porque aquilo para ele era mais importante. Ele até amava, ele sabia, conhecia Jesus, sabia do que Jesus era capaz, tinha vontade de seguir a Jesus, mas ele não quis largar os seus bens materiais. Naquele momento, aquilo falou mais alto. Então, naquele momento, Jesus pôde provar o coração daquele homem, saber o que de fato era importante para ele. E assim o Senhor faz com cada um de nós. Ele nos pede aquilo que para nós é muito importante, muito difícil de abrir mão. É fácil a gente abrir mão daquilo que a gente não quer mais, daquilo que não faz falta. Difícil a gente abrir mão daquilo que para nós é perfeito, que veio encaixar na nossa vida, que é aquilo que a gente tanto pediu e tanto quis durante tanto tempo e que de repente chegou. Abraão esperou tanto por Isaac, esperou muito tempo por Isaac. E aí de repente, quando ele tem aquilo que foi uma promessa de Deus para a vida dele, o Senhor pede de volta. Mas ainda assim Abraão confiava de que Deus ele ia providenciar o sacrifício, né? Mas ele não hesitou, em nenhum momento ele disse, não, eu não vou, não, Senhor, é meu, tu me deu, então eu não vou te entregar. Não, ele foi confiando de que Deus ele ia fazer algo melhor naquele dia, ele ia providenciar, né? Ele não ia tirar o que de fato ele já tinha dado. Mas naquele momento Abraão foi aprovado e como consequência da sua obediência, né, o Senhor multiplicou não somente as suas riquezas, como a sua descendência, né? Então hoje o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é que, por mais que dê medo de você entregar aquilo que o Senhor tem pedido para você, eu não sei o que é, né? Para mim tem a ver com a minha vida sentimental, que é algo muito, muito importante e que é algo que durante a minha vida tem atrapalhado bastante o meu caminhar, tem atrapalhado bastante o meu chamado, né, o cumprimento do meu chamado,
porque nisso estava a minha preocupação. Então, quando eu passo a me preocupar muito com isso, eu deixo de dar atenção às outras coisas que Deus quer de mim. Então, nessa maneira, Ele tem me moldado, Ele tem trabalhado, né? Ele tem transformado o meu pensamento, os meus sentimentos. Porque antes o que me angustiava muito, o que eu achava que eu ia morrer, o que era o motivo da minha preocupação total, hoje em dia tem se tornado algo que eu tenho confiado mais, né, em Deus em relação a isso. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele não quer me ver sozinha, eu sei que Ele não quer me ver sofrendo, por mais que em alguns momentos eu precise passar por isso, né? Eu sei que Ele tem o melhor para mim, que Ele quer o melhor para minha vida. Então eu não preciso temer quando Ele me pede algo. Eu tenho que me orgulhar de saber que Ele está me testando, que Ele está me provando, que Ele está conhecendo cada vez mais a intenção do meu coração. Que nessa hora Ele está dizendo assim, de fato ela me ama, porque ela abriu mão daquilo que ela tanto queria, entre lágrimas, entre dor, mas ela abriu mão, mesmo não querendo, ela entregou e me deu. E aí eu sei que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para fazer através dessa entrega, e que nem sempre significa a morte, né? Nem sempre significa ficar sem aquilo, mas sim a transformação daquilo. Ele quer fazer de nós pessoas melhores. Quando Jesus entrega o seu filho na cruz, que a gente vê ele indo para morrer naquela cruz, a gente imagina, pronto, é o fim. Então ele fez uma entrega, ele entregou seu filho por nós, né? Mas ao invés da morte, do fim, do pronto, acabou, eu entreguei e não vou ver mais, nós ganhamos o perdão dos nossos pecados, nós ganhamos a vitória sobre a morte, nós ganhamos Jesus ressuscitado ao terceiro dia e uma nova história para contar. Então assim também eu espero que seja na tua vida, assim como eu estou na esperança de ser na minha, que aquilo que eu entreguei volte, retorne, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que agrade de fato a Deus, né? Que as coisas possam ser consertadas, que aquilo que precisa ser provado, de fato seja provado, o Senhor conheça o nosso coração. Então, quando o Senhor te pedir algo, não fique com medo. Ou melhor, entregue mesmo com medo. Entregue mesmo em meio às lágrimas. Entregue mesmo em meio ao desespero. Entregue mesmo doendo. Porque eu tenho certeza, eu te garanto, que o melhor o Senhor proverá. Você não vai ficar sem o que Ele te pediu, mas você vai ser aprovado no seu coração por aquele que te ama de verdade e que só quer que você coloque Ele no lugar que nunca deve deixar de ser dele, que é o primeiro. Eu espero ter compartilhado essa palavra e ter alegrado o teu coração, ter te enchido de esperança como o meu coração se encheu de esperança quando Ele falou comigo essa tarde. Tudo aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para você. Que você possa crescer, amadurecer e que o seu coração seja igual ao de Davi. Que você tenha um coração voltado para Deus, que você se torne essa pessoa segundo o coração do Senhor. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.